Mônica Krüger Rotter. Sejam muito bem-vindos ao Universo Criativo, o espaço onde a arte, a cultura e a criatividade se encontram para construir pontes entre diferentes olhares, territórios e sensibilidades. No episódio de hoje, teremos a honra de receber 3 artistas que, por meio de suas trajetórias e produções, revelam a potência da criação feminina na arte contemporânea. A artista brasileira Elza Farias, a artista Clélia Soares e a artista cubana Yumileides Lamas. Vindas de diferentes contextos culturais, elas compartilham o compromisso com a expressão artística como linguagem de transformação, memória e diálogo entre povos. Através de suas obras, encontraremos caminhos que conectam identidades, sensibilidade, tradição e inovação. Hoje vamos conversar sobre processos criativos, inspirações, desafios da produção artística contemporânea e sobre como a arte pode ampliar horizontes e aproximar culturas. Prepare-se para uma viagem visual e poética por universos singulares, onde cada imagem carrega histórias, afetos e reflexões sobre o mundo que habitamos. Sejam todos muito bem-vindos ao Universo Criativo. E aqui quem vos fala é Mônica Krüger. Muito bem, que bom, estamos aqui no Universo Criativo e vamos receber agora a artista plástica Clélia Soares. Chega mais, Clélia Soares, ao Universo Criativo. Clélia, seja muito bem-vinda. Que alegria estar aqui com você, Mônica. Estar aqui nesse canal de divulgação da arte, de um pouco mais, né? Um pouco mais, colaborando um pouco mais com a divulgação da arte no nosso estado, né? Uma alegria imensa. Que prazer te receber. Isso, um prazer enorme receber aqui neste canal Universo Criativo, que tem por objetivo propagar arte e cultura. E nada mais, nada menos do que Clélia Soares conosco neste momento. E queremos saber mais sobre a sua produção. Fala pra gente, Clélia, da onde você está falando? Eu estou falando de Vitória, Espírito Santo. Clélia Soares... Desde a década de 70, né? De 1970. E... Isso. Trabalho com arte a partir da década de 80, entre a década de 80 e a década de 90. Isso, Clélia, nós tivemos a oportunidade, né, de trabalhar juntas, de estudar juntas, de conviver no mesmo espaço, né, da Universidade Federal. E fomos contemporâneas. Fomos contemporâneas. Isso, que belo tempo, né? Quantas coisas, quantos fazeres, né? E de lá para cá queremos saber o que Clélia Soares anda fazendo. E por isso, este momento desse diálogo agora aqui no canal Universo Criativo. Vamos transcender, né, o nosso trabalho, o seu conhecimento, a sua arte. E quando a gente fala da sua pesquisa atual, né, que afirma que o corpo é memória né, de um tema... Como essa ideia se manifesta, Clélia, nos seus processos e escolhas de materiais no ateliê? Bem, na verdade, a frase, a denominação da pesquisa não é uma afirmativa, né? Que o corpo é a memória da Terra, é uma percepção minha de que o corpo, ele guarda essas memórias, ele se apropria dessas memórias, muitas vezes, né, como eu me aproprio como artista, para desenvolver um trabalho de pesquisa e de resultado também, né? Porque em 2024, eu participei de uma amostra na HU, na UFES,
no espaço da UFES, que é um projeto de filosofia junto com arte. Esse projeto aborda o mesmo tema que abordava o encontro de filosofia na época, de psicanálise e filosofia, chamado Corpo-Memória. E como o meu trabalho já estava encaminhado dentro dessa área, eu fui convidada, né, a participar com mais outros artistas. Essa minha pesquisa, ela nasceu durante o período em que nós ficamos assim restritos em nossas casas devido à pandemia, né, o período pandêmico, em que a gente ficou se guardando em casa, né? Eu gosto de usar essa palavra. Na verdade, a gente ficou guardada em casa, né? Para evitar a contaminação de nós mesmos e dos outros, né? E como eu trabalho também na rede pública municipal como arte educadora, eu passei a trabalhar de casa, e essa pesquisa ela foi brotando naturalmente, assim como as outras linguagens artísticas que se inseriram na minha pesquisa naquele momento. Por quê? Porque foi um tempo em que, assim, como a gente ficou muito restrita, eu fiquei com hiperfoco no meu trabalho, na verdade. Eu tinha o meu trabalho em casa, eu tinha o trabalho da escola, e eu tinha a minha família, e eu tinha as minhas janelas, né? Então, através dessas janelas, eu abri um canal, eu voltei, eu fotografava, mas não fotografava como eu fotografei na pandemia. Meu olhar se voltou assim para a paisagem, para a fotografia do que aparecia, né? Do que tinha, que é o céu, folhas, plantas. Eu cultivo um jardim, eu tenho uma jardineira grande, eu tenho uma varanda que é só das plantas, e eu tenho janela para todos os lados, então meu olhar se voltou para essas janelas. Então, foi uma coisa assim, muito marcante, porque eu desenvolvi e entrei com a fotografia dentro da minha pesquisa, que até então eu era uma artista considerada de desenho e de pintura, né? Então, Clélia, aí você já até, né, teve essa questão da pandemia, o que trouxe para, né, inúmeros artistas e também outras possibilidades para as pessoas se expressarem através das linguagens da arte. E aí, quando você trata, né, dessa percepção do seu eu, né, dessa condição de, nesse espaço, se ver nas possibilidades diversas e nesse transitar de diversos recursos, né? E aí, quando você traz a pintura, o vídeo, a performance, e isso é muito forte no seu trabalho, a própria instalação, né? Como você percebe o trânsito entre esses meios na construção de um pensamento poético? Na verdade, a poesia, ela até então as pessoas tinham uma noção de que a poesia ela estava na palavra, né? Ela se localizava na palavra, ela se localizava nos textos. A única forma de linguagem que as pessoas, né, poderiam levar para o lado da poesia seria esse. De algum tempo para cá, você percebe que a poesia ela não está só na palavra, e ela não está localizada em uma linguagem. Ela é ampla e ela é como um polvo, ela entra em todos os caminhos, né? E esse ser poético, que sou, porque o meu olhar é um olhar poético, sempre foi, eu sempre tive esse olhar poético para as coisas, para o meu entorno, que talvez a gente não perceba, porque o artista, muitas vezes, ele faz as coisas sem ter muita percepção daquilo que ele está fazendo, né? Mais tarde, a gente vai juntando as figurinhas e a gente vai percebendo onde que estava uma coisa, onde que estava outra, que até então você não percebia, né? E eu vi que na verdade, não é uma linguagem, né? Eu sou multiartista, porque a minha linguagem é a linguagem poética. Se eu for fazer uma fotografia, se eu fizer uma foto, ela vai ser poética.
Se eu for para um vídeo, ele vai ser poético. Se eu for para a pintura, ela vai ser poética. Porque é disso que fala o meu trabalho. É desse olhar poético. Ele está em mim. Ele se concentra no artista que possui, né? Ou naquele que tem a intenção de desenvolvê-lo, né? Desenvolver esse olhar para esse lado, né? Que acho que não é, vamos assim dizer, acho que não é, é como você gostar, né? Uns gostam de maçã, outros gostam de banana. É, eu gosto de poesia, eu gosto, eu leio, eu permeio a minha vida com poesia, eu permeio o meu olhar, eu cultivo isso em mim, e isso acaba irradiando para todas aquelas linguagens que transito. Então, nisso aí, o veio está nessa, né? Ele circula e é um vírus. A poesia é um vírus, né? Que circula por aí. Ele vai circundando e amarrando todas essas linguagens de uma forma é, que ele, na verdade, ele fecha o trabalho nisso aí, né? É E, a poesia que amarra o meu trabalho em todas as questões, né? Na escolha do material, na minha postura perante o material, perante aquilo. Tanto que eu sou apaixonada não só pelo resultado, eu sou apaixonada pelo processo. Eu sou apaixonada pelo processo de entrar na mata, pegar, recolher o material lá e transformar aquele material em pigmento, onde eu reproduzo os trabalhos depois, né? Onde eu construo o trabalho. Então, minha poética é feita disso, desse amor pela terra, desse amor pelos objetos, desse amor. Não é uma coisa assim, quando a gente fala em amor, as pessoas costumam achar que é um amor, seria um amor romântico, um amor. Não, é um amor que eu cultivo mesmo. Eu cultivo amor pelas coisas que eu gosto. Muitas delas não têm valor para ninguém, mas tem valor para mim, né? Tem valor para mim, tem valor pelo aquilo que ele representa para mim, né? e Então que foi delícia. esse olhar que me mudou, que mexeu muito na pandemia, talvez por eu ter ficado ali guardada em casa e ter um contato muito maior com esses objetos, com essa nova vida, com esse olhar que desabrochou esse monte de linguagens que hoje eu procuro exercer e fazer, quem sabe, uma junção, é um projeto de vida, né? De vida, da minha vida como artista. Talvez fazer uma junção. Quando eu voltei para a universidade em 2011 e fiz novo curso de artes, eu tentei colocar isso no meu TCC. E aí eu ouvi da professora assim, olha, eu acho bom você fazer uma outra coisa, desenvolver um outro projeto, porque esse você não vai dar. E não tem nada pior para essa pessoinha aqui do que alguém desafiar. Entende, Mônica? Você me conhece já há um tempo e não tem nada pior para mim, digamos assim, ou melhor para mim, como ser humano, do que ser desafiada. Então, isso desde 2011 ficou na minha memória, né? Em como construir uma linguagem que fale disso tudo sem ser específico, sem ser exatamente se subdividir, né? Porque, na E, verdade, sou eu em todas, né? O que eu faço, quando eu faço pintura, sou eu, quando eu faço objeto, sou eu, quando eu vou para instalação, sou eu. Então, sou eu, meu olhar para aquilo, meu olhar para o outro, né? E o afeto que eu cultivo dentro disso tudo aí. e você estava falando né, num contato anterior com você, você me falou de uma série que você tem, Mãos, é isso? Como? Não entendi. Um contato anterior com você, você me falou de uma série, né, que você trabalhou, que faz relação com a sua afetividade com a família, seria Mãos, não é isso? Qual o nome dessa série? Todo o meu trabalho, eu não havia percebido isso. Eu percebi em 2011, quando eu retornei para a faculdade.
Aham. E lá eu fui fazer o TCC e eu fui falar sobre o meu trabalho. Então, quando eu fui falar sobre a minha pintura, é que eu percebi que a minha temática sempre foi as coisas da minha terra, na minha terra de nascença, né? De nascimento, do sul da Bahia. E, e sobre esse deslocamento do sul da Bahia, o que causou esse deslocamento do sul da Bahia, que é a minha terra de nascimento, para a minha terra hoje de pertencimento, que seria o estado do Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo. E onde que isso aí junta tudo, né? Que eu percebo que isso aí, onde é que está esse V? O que liga isso aí? A Bahia, o sul da Bahia e o Espírito Santo. A Mata Atlântica. Eu era muito pequena quando eu já tinha que olhar para a Mata Atlântica. Por quê? Quando eu nasci, em Medeiros Neto, eu era uma. A gente é uma. Medeiros Neto é uma cidade que ela não é litorânea, né? E o que acontece? Todo mês de janeiro, quando a gente estava de férias, meu pai proporcionava, levava todas nós, ele, minha mãe, nós cinco, porque eu sou eu e mais quatro irmãs, para uma cidade chamada Alcobaça, uma cidade de colonização portuguesa, os casarões maravilhosos, inclusive o casarão mais lindo que tinha lá era de um parente da família do meu pai, né, dos Reuters. E, e isso aí, o que eu quero dizer com isso? Que, como não era uma cidade litorânea, e esse percurso de Medeiros Neto até Alcobaça, ele era composto de mata ainda, né? Mata virgem, a Mata Atlântica virgem. E com o passar dos anos, todo janeiro a gente passava a fazer esse trajeto, né? Com o passar dos anos, eu fui observando que já não tinha mais a Mata Atlântica em algumas áreas. E eu não entendia, porque eu era criança, eu não entendia aquilo, né? Eu não entendia porque não tinha mais árvores ali. Eu só observava e registrei aquilo na minha memória de que não tinha mais árvores em determinadas regiões, né? Era aquela árvore cortada, porque além de cortar, se queima, né? Então, as raízes, apresentavam aquelas raízes, aqueles troncos ainda pelo chão, e aqueles troncos todos queimados. Então, eu já tinha essa percepção, né? Da mata que ela já não era mais coesa. Então, esse fato da Mata Atlântica, ele me liga ao sul da Bahia, ao Espírito Santo. Um outro fato que eu percebo, essa questão, assim, quando se fala da temática, minha cidade era uma cidade toda cheia de montes, era um vale, Medeiros Neto é um vale. Então, passava um rio e a cidade ao lado se brotou essa cidade. E aquelas montanhas, aqueles morros, aquilo me marcou muito também. Tinha muitas ladeiras com aquela terra muito vermelha. Era uma terra vermelha, era tudo de terra, não existia calçamento. Então, isso foi um fato que me marcou, né? Essa coisa da terra como materialidade mesmo, né? E outro fato muito marcante é que eu cresci numa casa. Eu nasci numa casa e morei até os 10 anos. Na verdade, eu não nasci nessa casa. Eu cheguei nessa casa quando eu tinha 8 meses de idade. E as minhas irmãs, as três menores, mais novas, nasceram lá. Era uma casa verde. Eu me lembro perfeitamente de como era essa casa, a planta baixa da casa toda. E o mais importante dessa casa era o jardim. Tinha um jardim de área equivalente à área da casa, um jardim grande, muito bonito, que quando nós chegamos nessa casa, o jardim ele já estava constituído daquela mesma forma. Né? Então, eu me lembro de tudo nesse jardim, porque tudo acontecia no jardim. Todas as nossas festinhas de criança, a gente brincava no jardim, tinha enterro de passarinho, entende? Meu pai tinha um grande viveiro, que era no central, a parte central do jardim, e nesse viveiro, quando morria algum passarinho, a gente fazia o velório do passarinho, a gente tinha um lugar onde enterrava os passarinhos, sabe? Então, foi assim, muito marcante isso.
Eu sei de tudo no jardim, assim, eu me lembro de tudo. Tinha um pé de cacau, eu sei da localização de tudo. E, principalmente, quando você entrava no jardim ao lado esquerdo, no primeiro canteiro, tinha uma roseira colombiana. Gente, eu não sei como uma roseira colombiana foi parar no sul da Bahia. Em Medeiros Neto, no sul da Bahia, um lugar onde não chegava nem maçã. Só chegava quando meu pai trazia para a gente comer, porque não se vendia maçã, né? Lá, não tinha, não chegava. Só existia maçã argentina. Sim. E para chegar lá era muito difícil. Então, só chegava quando meu pai viajava, trazia, e por aí. O que eu quero dizer? Que esse jardim, quando eu me desloquei de Medeiros Neto, faz parte da cartografia afetiva por isso. Quando eu me desloquei de Medeiros Neto para Vitória, eu vim com toda a minha família, meu pai, mãe e minhas 4 irmãs, né? Então, quando eu vim morar em Vitória, eu vim morar em frente à Bahia. Eu morava em frente à Bahia de Vitória. Gente, o mar para mim sempre foi uma paixão. A gente se deslocava uma vez por ano. Eu via o mar uma vez por ano. Eu passei a ver o mar todos os dias na hora que eu acordava. Entende? Então, além dessa coisa da natureza, né? Do jardim, que eu trouxe, que já estava intrínseca, né? Na minha pessoa, na minha singularidade, entrou a questão do mar, que foi onde eu encontrei aqui em Vitória, a Baía de Vitória. Eu acho, gente, o pôr do sol mais lindo que eu já vi. É fantástico o pôr do sol na Baía de Vitória. Se você pega da altura do vão central da terceira ponte, aquilo é lindo de dormir. Não é verdade? Concordo É plenamente com você. maravilhoso, é maravilhoso. Né? Então, Clélia, essas e aí duas a gente coisas que ligam essa cartografia, vamos dizer, geográfica, mas também afetiva, né? Que carrego dentro de mim, que carrego dentro de mim, carrego na minha memória, carrego no meu corpo, e hoje reproduzo isso nas linguagens que eu abordo na arte contemporânea. Então, e que lindo é isso, né? Tudo que está intrínseco, né, no artista que vê, né, através dos seus olhos, tanto o interior, né, de tudo que se forma através da memória que né, vai reunindo em nós, seja as paisagens da infância, seja as vivências, os laços afetivos, né? Isso tudo é muito forte. E eu acho que a pandemia foi uma viradinha de chave também, que Um fortaleceu gatilho, mais as foi um possibilidades. gatilho de acordamento, né? Foi um gatilho de acordamento. É, Em muitas pessoas, né? Não em todas, não, mas em muitas. eu vou te falar assim, porque a gente não teve oportunidade muito ainda de conversar, de tomar um café, que ainda vamos ter. Sim. Mas foi justamente a pandemia. Antes disso, eu também estava num bom período em sala de aula com ensino médio, né? Fazendo arte com eles, fazendo processo artístico com eles, mas foi com a pandemia que eu voltei para meu lado interno, né? E os fazeres, né? De expor isso. E eu acredito que também deva ter ocasionado algum momento, né? Você estava falando comigo e eu trouxe isso há pouco, eu acho que você passou, né? Mas essa afetividade também em relação, com as relações familiares. Você me falou de uma obra chamada Mãos, Mãos, é isso? Que faz a relação com a afetividade familiar, porque a gente trouxe a questão da Mata Atlântica, né, das paisagens, como se faz muito presente, e aí fica meu questionamento também, além dessa afetividade de relações familiares, fica um outro questionamento para o público que nos assiste, né? E nós conversamos sobre as diversas possibilidades que a arte traz, mas para deixar um pouco mais claro de que forma que a Clélia Soares produz arte, né? Além do que nós falamos aqui das linguagens, mas quais são os recursos que você utiliza? A gente falou também
dos símbolos, dos signos que você utiliza, que faz referência às paisagens, à Mata Atlântica, à terra, memória, né? Mas para quem não conhece arte, Clélia, para quem não conhece no sentido de compreender, né, o recurso que os artistas utilizam, traz para a gente de forma clara, né, de forma contextualizada, como professores que somos, né, e educadores que somos. De que forma que Clélia extravasa o seu sentimento? Mônica, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, a minha vida se resume a isso, o meu trabalho de arte, né? O meu fazer artístico. Eu tenho, hoje, o meu trabalho, talvez ele seja mais, esse fazer, ele seja mais, como é que se diz? Ele seja permeado, assim, por uma linha de pensamento. O meu trabalho está caminhando para isso. Se você quer abordar o fazer matérico, o fazer do dia a dia, o fazer o procedimento, a gente pode falar sobre isso. Eu entendi a sua pergunta mais como esse fazer o nosso trabalho. É claro que o sentido, quem vai dar é o telespectador. Você, enquanto artista, produz o que você tem que produzir, quer produzir, né, baseado em todas essas memórias, esses olhares. Agora, o telespectador ele vai ver o trabalho de Clélia Soares, seja através de uma instalação, de uma fotografia, desses vários recursos utilizar. Mas você vinha me falando que você usa matérias, né, específicas, como a cera de abelha, como plantas, como terra, pigmentos, não é isso? Uhum, sim. Isso é como você mesmo disse, que o que te soma mais é o processo do que o resultado. Foi isso que eu entendi? Sim. Não é isso? Não exatamente assim eu usei essa palavra. Eu usei assim, que hoje eu estou apaixonada pelo processo. Né? Ah, O processo ele faz parte hoje do trabalho. O processo ele faz parte do trabalho. Anteriormente, não. O processo era o processo. Eu só falava de materiais que você utiliza no trabalho. Hoje, isso tudo se aglutina. Quando eu levo flores, planta, o meu ateliê é assim, né? Está aqui hoje. Hoje tem arruda, hoje tem alecrim, tem rosas ali atrás, tem antúrios. Então, assim, a tudo isso que me cerca, ele faz parte do processo. Não só a questão material de pegar a terra, de triturar, de fazer disso um pigmento e de fazer isso uma tinta, entende? Quando eu sim. uso a terra como tinta, vamos assim dizer, atualmente eu estou usando ela no meu próprio corpo e faço a impressão do meu corpo, ou a mão, o corpo todo, o pé, muitas partes. Muitas vezes eu pinto com a terra no meu próprio corpo, né? Então, assim, são processos, assim, vamos dizer, talvez experimentais, porque é como eu te falei, lá atrás, em 2011, quando eu quis sintetizar o meu trabalho num TCC, numa pesquisa, eu ouvi que isso seria muito difícil. Então, eu sou uma artista que eu gosto do movimento, eu preciso estar criando, eu não vou achar uma fórmula pronta e ficar repetindo essa forma a vida toda, porque isso não me preenche, como artista, isso não me satisfaz. Eu preciso estar buscando, eu preciso estar criando, eu preciso desse movimento. O meu corpo precisa desse movimento, precisa de estar buscando, precisa de estar realizando coisas dentro da arte. Eu preciso pela minha sanidade, né? Agora, como o outro vai receber isso, aí já é uma coisa que eu não posso dar conta, né?
não pertence a mim, pertence ao outro. Apesar de que a gente trabalha, o artista trabalha para ser amado, né? Ele não trabalha para outra coisa que não seja ser amado. Mas a gente não pensa em dinheiro, a gente não pensa em vender. O artista, realmente, quando ele produz, ele não está pensando em vender. Ele não está pensando que aquele trabalho ali vai ser que aquilo é um trabalho, é um fazer. Eu nem gosto de usar a palavra trabalho, é um fazer artístico. Se isso vai gerar recursos, que bom que vai gerar recursos, porque a gente precisa viver, né? Esse corpo precisa de alimento, precisa de teto, precisa de estar pesquisando, precisa de livro, precisa de muita coisa, né? Precisa de internet, vamos ser mais modernos. Precisa de tudo, então a gente precisa dos recursos. Mas quando o artista se lança numa pesquisa e se lança a fazer esse tipo de fazer, que hoje se encontra meu trabalho, a gente se desloca desse centro aí, né? A gente vai para um outro lugar. Então, aquilo que eu posso dar conta é isso, é o meu trabalho e daquilo que sai de mim. Agora, do outro, né? Aí a gente... essa não é uma postura minha como professora, como arte educadora, né? Eu sou arte educadora, eu tenho as condições que eu tenho que ter dentro do meu trabalho na escola. Estou dizendo enquanto artista plástico, né? Artista visual. Sim. Sim. Né? É uma outra leitura. O outro que vai receber essa minha produção, esse meu trabalho, esse meu resultado, vamos dizer assim, em constante mutação, é do outro. Não sei, não saberia falar. Eu posso te dizer das respostas que eu obtive pós a exposição. Tem um comentário de uma amiga que ela falou assim: amiga querida, essa exposição é a experienciação de você. Então, é assim, é aquilo tudo que está em mim, que eu carrego, das minhas memórias, tudo aquilo que ficou gravado no meu corpo, né? Tudo aquilo que as memórias daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente não viveu, daquilo que a gente pensou estar vivendo, né? Tudo isso fica gravado, mas ele entra pelo corpo, entra pelos ossos, ele se sedimenta no ser que a gente é hoje. Então, por isso, essas memórias todas, e assim, o meu trabalho sempre foi permeado em memória, sempre. Muito, já só percebi isso com o período pandêmico, mas ele já vinha de muito tempo, quando eu pegava as luvas da minha mãe, né, e falava disso, que ela me deu as luvas, e que eu, nessa última exposição, essa luva fez parte, e eu tenho uma série de pinturas de mãos e trabalhos de mãos e fotos de mãos exatamente por conta dessa luva, que foi quando a minha mãe, eu tinha mais ou menos, acho que uns de 7 a 8 anos, minha mãe foi madrinha de casamento, e ela estava linda, porque minha mãe sempre foi uma pessoa, uma mulher elegante, muito elegante, assim, na sua forma natural de ser. Então, ela usou aquelas luvas bege, com uma roupa que é também bege, mas o sapato era verde de duas cores. Então, eu me lembro disso tudo, e aí eu percebi que eu sempre escrevia sobre o meu trabalho, e essa escrita sempre foi uma escrita criativa, não me considero uma escritora, me considero uma poeta, porque escritora é uma coisa, poeta é outra, né? Absolutamente. Se aproximam, mas não são a mesma coisa. O escritor tem um domínio da palavra, tem um domínio da linguagem, né, escrita, que eu não tenho esse domínio da linguagem escrita, eu tenho domínio do processo criativo. Clélia, olha, que delícia conversar com você, e foi isso, né? Eu acho que a gente esperava, era exatamente isso, né? Trazer essa questão da simbologia e da percepção, né? Da memória afetiva, dessa cartografia né? de toda uma vida entrelaçada ao seu ser, Clélia. Que oportunidade para este canal Universo Criativo. Você já vai fazer parte do catálogo Universo Criativo de 2026. Já vai ficar aqui gravado, tá?
porque no final do ano, ainda dezembro, a gente vai estar lançando o segundo catálogo Universo Criativo. Lá estarão todos os artistas e escritores entrevistados ao longo do ano de 2026, assim como foi o do ano anterior, o primeiro catálogo, que está, né, disponível no Instagram do Universo Criativo. E agora, Clélia, gostaria que você deixasse aqui um recado para quem nos ouve, né? Onde encontrar Clélia Soares nas redes sociais para ainda beber mais dessa fonte. Ah, Mônica, olha, uma alegria estar aqui, tá? Conversando com você, já te falei isso. Nós fomos contemporâneas na universidade, e já há algum tempo que eu não tinha contato com você, e feliz em saber que você está produzindo esse trabalho tão necessário, né? Essa divulgação, um canal de divulgação de arte, e está participando desse projeto junto com você, tá? Com você e com os nossos colegas que estão compartilhando esse momento conosco, né? Meu contato na rede social hoje é o Instagram Clélia Soares, e tem alguma coisa também no YouTube, não muito, mas é isso. Muito feliz em estar aqui. Então, e esse endereço, ele vai aqui, logo aqui embaixo, tá? O endereço do Instagram de Clélia Soares e também do canal, né? Do local onde pode te encontrar no YouTube, tá, Clélia? E assim, maravilhada por esse momento, tá? Te agradeço com paixão, né? E que lugar lindo que você está, né? No seu ateliê. E nós vamos estar trazendo também imagens de trabalhos de Clélia Soares aqui neste canal, tá bom? Um beijo. É o meu lugar de encantamento. É o lugar que eu uso para encantar e ser encantada. Ai, que delícia. Vou ter a oportunidade de conhecer. Um grande abraço, Clélia. Convidadíssima. Outro. Felicidade, estamos aqui no canal Universo Criativo, esse projeto que tem por objetivo propagar a arte e cultura. E hoje, quem vai estar conosco é nada menos do que Elza Farias. Ei, Elza Farias, venha ao palco, querida. Estamos te aguardando. E é um prazer enorme para mim estar aqui fazendo parte desse momento tão importante. E para iniciarmos esse diálogo, Elza, você está falando de onde? Eu sou da cidade de Socorro, São Paulo, interior de São Paulo. É uma cidade bem gostosa. Que legal! E cidade de Socorro. Fica a quantos quilômetros, mais ou menos, da capital? Uns 134, por aí. É bem perto de São Paulo. Que ótimo, ele é sentido Fernandinhos, passa por Bragança, Atibaia, Bragança e Socorro. Você está bem perto de uma metrópole, né? Então fica muito acesso à cultura, né? Muito. Eu amo, né? Então eu estou sempre participando de tudo que posso. Que coisa maravilhosa, Elza. E hoje nós estamos aqui neste canal que tem por objetivo propagar arte e cultura, né? Para apresentar um pouco do que Elza produz e Elza faz, né? Já temos gosto, porque você vai participar em breve de uma exposição conosco aqui em Nova Venécia, no Espírito Santo, da onde fala essa pessoa, né? E você mais 42 artistas, pensa? Então, são obras de diversos lugares do mundo nessa cidade aqui em Nova Venécia, que fica a 250 quilômetros da capital do Espírito Santo, que é Vitória, viu, Elza? Você conhece Vitória, Elza? Eu conheço, eu tive o prazer de participar de uma exposição com a Ângela, e
e fui muito bem recebida por ela, acompanhei ela em tudo e tive o prazer de conhecer vários artistas que também vieram para a época, que ainda fazem parte desse grupo, né? Que a Teresa de Portugal, né? E outras pessoas que eu admiro muito, que é a Teresa Maturano, né? E foram muitas pessoas, foi uma coisa muito importante para mim. Eu adorei Vitória e Vila Velha. Sim, eu também sou grata, né, a ter a amizade da querida Ângela Gomes, né? É uma representatividade da arte do nosso estado, e eu estou muito feliz com a parceria de Ângela na coordenação desse evento que vai acontecer aqui em Nova Venécia, no período de 13 de agosto a 18 de setembro deste ano, de 2026. Estamos a mil, né, nos preparando para fazer um evento belíssimo, e você vai estar presente. Ai, que gostoso. Eu acho ela uma grande profissional, ela abraça, né, as pessoas, ela abraça os artistas, além dela ser excepcional artista, ela também é uma produtora, ela é uma curadora, ela acaba sendo multi, assim, né, dentro da arte. E muito simpática, inteligente. Então, a Ângela, ela abraça a gente acaba sendo amiga dela. Sim, e é muito bom lembrar, Elza, que ano passado, né, foi gerado ao final do ano um catálogo, o catálogo do Universo Criativo, que este ano, em dezembro, vai ser lançado o segundo catálogo, onde você vai estar também participando, pois todos os entrevistados ao longo do ano já são convidados a participar deste material, deste compilado das entrevistas. Neles nós temos artistas, né? Artistas das artes visuais e também escritores, né? Apresentando a produção. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o seu trabalho? Vamos, pode começar. Então, para conhecer um pouco mais da sua produção, o que foi que despertou, né, você, lá em 2013, salvo engano, a decisão de iniciar essa trajetória da arte na IFE, e aí você pode falar um pouquinho para esse público, né, do que se trata a arte na IFE, já estando, né, inserida no universo artístico de tantos anos, porque eu soube que você também tem uma carreira, né, como artista. Então, faça a sua apresentação e fala um pouco dessa jogada, né, de ser artista e ser artista. Tá. Assim, eu comecei em 2013, eu trabalhava na cultura, né, de Socorro, que eu trabalhava com o Projeto Guri, que era um projeto musical, e aqui na cidade tem uma artista que me convidou para fazer uma oficina de arte na IFE, eu não sabia nem o que era, eu não conhecia, eu era, assim, ignorante na parte dessa arte na IFE. E ela deu lá para gente a oficina para várias pessoas, e eu peguei lá aquela tela e fiz, e eu me soltei, eu comecei a me sentir muito feliz de fazer aquilo. E quando terminou essa oficina, ela fez um concurso com todos que participaram, e a minha tela ganhou em primeiro lugar. Aí foram acontecendo várias coisas, aí algumas desse curso participaram da Bienal de Piracicaba, que é um evento bem grande, famoso, e foi em 2014. E eu ganhei o prêmio incentivo e fui selecionada com 2 obras. E essas obras foram espalhadas, saiu no Estadão de São Paulo, a chamada para a Bienal do aeroporto de Congonhas, e eu mesmo nem sabia, não tinha noção do que estava acontecendo para mim. E aquilo no dia que eu fui na Bienal, eu conheci muitos artistas
que eles já eram famosos, alguns nem tanto, mas a maioria, pessoas muito envolvidas, muito arte naif, sabe? Uma coisa era bonita de se ver. E eu fiquei apaixonada, eu não parei mais, e dali em diante eu comecei a participar de todos os eventos, né? Eu era selecionada, eu ficava muito feliz, tive a oportunidade de ir para Guarabira, para João Pessoa, né? Para o Espírito Santo, para Goiânia, olha, muitos estados, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, de ter trocas de artes, de ter vendas de artes, porque aí você conhece curadores, você conhece colecionadores, né? Então eu comecei a viver no mundo meu, o meu nome, Elza Farias. Então aquilo para mim me deu um prazer muito grande, enorme. E dali eu fui tendo os contatos, aí a minha primeira exposição foi na Colômbia Internacional, que o Alejandro Pizon me convidou, por intermédio da Ângela mesmo, e deu tudo certo, foi muito bonito, e até com ele também, eu fui convidada para participar de uma revista em cima de la Nuebla, que é da Espanha, com esse quadrinho aqui, olha, tá vendo? Desse senhorzinho na praça. Ele é tão singelo, né? Que é uma cena daqui da cidade. E fez. Para mim foi um prazer enorme eu saber que eu estava numa revista na Espanha com uma obra minha. E dali começou. Então eu participei também da Polônia. Eu fiz 5 exposições na Polônia. E a nossa querida Ângela Gomes, que sempre abraça as pessoas, ela me apresentou essa oportunidade e ali eu fui muito bem recebida e tive a honra, né, de dar esse passo na arte naif. E depois da Polônia, eu participei em várias, na Espanha, na Argentina, em Paris, através da Marinilda, que a minha obra foi selecionada. E aí eu comecei aí, eu falei assim, gente, olha como é esse mundo, uma obra tão simples, é uma realidade tão bonita do nosso país, porque são cenas do nosso dia a dia, que são cenas da nossa cidade, né? As coisas que acontecem, festas, né, que são tradicionais, e eu gosto muito de rostos, adoro fazer rosto, e E aí aí, falando agora, Elza, justamente você começou a introduzir, né, esses elementos que se apresentam no seu trabalho, né, que a gente vê que é o cotidiano, a espiritualidade, né? Como isso foi incorporando nesses diálogos que você traz no seu trabalho? Eu acho que é porque eu presto atenção nas coisas, na beleza mesmo das coisas que a gente vê no dia a dia e às vezes eu sou uma amante da arte, de todo tipo de arte, né? Da acadêmica, tudo. Só que a arte naif, ela tem essa coisa gostosa de você ser livre, de você colocar seus sentimentos, né? A sua vontade de expressar o cotidiano, o rosto de uma pessoa, uma benzedeira, uma pessoa que você ama, né? A família, o sítio, as coisas que as pessoas vivem no cotidiano, aquela cozinha, aquela vendinha, né? E eu acho isso precioso. E o que eu mais acho que chama atenção na arte naif, aos olhos dos outros, das outras pessoas, é justamente isso. A pessoa olha e fala assim, como uma pessoa desenha isso, né? Como que ela mostra para a gente e comove, porque eu acho que a arte naif, ela comove as pessoas. Ela pega pelo coração mesmo. Então, eu gosto disso, eu gosto de demonstrar, através da minha arte,
essas coisas. Por exemplo, olha, eu tenho aqui atrás de mim um Cristo estilizado, uma Nossa Senhora, né? Um salão que tem aqui, que ele é uma biblioteca, que acontece eventos lá também. E, e são assim, tem um autorretrato meu, tem uma que é da França, espero que esteja dando para você ver, né? Olha, tipo assim, uma favela, né? Sabe, uma comunidade, né? Com materiais reciclados, né? Por exemplo, uma colagem, que eu amo colagem, e ao mesmo tempo esse rosto, uma expressão assim de um boi, né? E aqui uma Nossa Senhora, ela é com as mãos abertas e abençoando as pessoas que precisam dela. Esse pavão participou do FIAN de Guarabira. Esse daqui foi um que voltou da Polônia, né, que participou lá. Fora vários outros que eu tenho que são muito assim preciosos para mim. Eu tenho também esses daqui que são que eu ganhei o prêmio Incentivo e o outro que foi selecionado para a Bienal. Esse daqui é do prêmio Incentivo, que é o casal, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Peraí. Olha lá, é um casal e o outro que é um retrato, que é o meu autorretrato. Então, eles que ganharam a Bienal de Piracicaba, e dali eu fiquei conhecida, porque as pessoas se unem, né? Acabam te convidando para você fazer parte desse mundo. E a gente cresce como pessoa, como ser humano, né? E aí as minhas coisas foram indo, eu montei uma galeria de arte. Aí nessa galeria vieram pessoas de fora, o meu marido, que é um artista, Ulisses Farias, ele é um artista, assim, sensacional, ele é inteligentíssimo, ele entende muito de cores, ele é um excelente restaurador, e, e ele faz uma arte, se quiser, acadêmica ao extremo, mas ele gosta muito de arte moderna, né? Aqui na cidade tem trabalhos deles espalhados por vários lugares, da Olha, prefeitura, no museu, já fica e aí eu repetido um sinto convite para o orgulho. Ulisses participar deste canal, tá? Já estende um Então, convite para ele participar. Será um prazer olha, enorme, tá bom? será? Porque ele tem muita coisa legal para contar, para falar. Fora que ele é uma pessoa muito especial, assim, como ser humano, né? Além de ser muito inteligente, ele é calmo, diferente de mim. Aliás, nós somos os opostos que se atraem mesmo, porque Tem que ter o equilíbrio, né, Elza? Tem que ter o equilíbrio. isso faz muito bem. E ele nunca Ah, interferiu na minha arte. Ele me deixa livre, ele não fica falando, ah, não é assim, você tem que misturar tinta, você tem que fazer. Não. Eu é que presto mais atenção nele, sabe? Eu sempre fui apaixonada pela arte dele. Então, isso me incentiva, porque antes de eu ser artista naif, eu fazia com uma técnica que eu inventei de esmalte cosmético. Eu fazia tudo de pontilismo. E era muito bonito também, sabe? olha, Aí ele falou, não, mas mesmo parte naif segue, né, com essa linha. Então, até uma coisa que eu quero voltar a fazer, porque ela dá uma força, sabe? Esse esmalte na arte dá uma vitalidade, assim, é muito legal. olha aí. E E a gente estava aqui, eu estava aqui, né, pensando justamente, né, nessa parceria com um relacionamento que você tem com seu esposo, né, convivendo e respirando arte, né? Como é que é, é isso? Como é que a convivência com ele impacta nesses diálogos? Você já trouxe que muito você se inspira, né, na muito. no trabalho, na calma, na tranquilidade que ele se coloca. Me fala um pouco mais, nos fala um pouco mais disso, porque é muito importante a gente entender essa conexão, né? A gente tem vários fatores, né? Eu vou trazer aqui, né? Eu sou casada há mais de
convivo, né? Tenho o casamento de 27 anos, né? Na idade de 28 se faz, mas antes ainda 10 anos de namoro, então é uma convivência longa, né? Mas com alguém que não teve tanta ligação com a arte, a não ser, e que é muito tempo estende, né? E vai se formando a relação, porque tem que haver um respeito, né? Ainda, principalmente quando não é da mesma área, né? Mas tem que ter uma compreensão. E é muito bonito quando se. Então, Elza, nós estamos muito, muito, muito satisfeitos aqui de ouvir, né, você falando um pouco do seu processo artístico e também contando, né, como é esse fazer artístico aí onde você está. E aí ficou a nossa curiosidade, né, quando você fala que é casado com um artista também, é casada, né, com Ulisses. Como é que é isso, Maria Elza? Como é que é estar casada com um artista, essa convivência, né, com Ulisses Farias? Como que isso impactou no seu diálogo com o seu trabalho, com a sua própria produção? Então, era sempre assim, a Elza do Ulisses, né? A Elza do Ulisses. Aí eu falava, né, que estranho, né? Eu sou a Elza, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma admiradora. Eu me apaixonei, me casei com ele, porque eu adorava a maneira dele ser, a sensibilidade dele com a arte, uma coisa maravilhosa, né? E ele é assim, ele consegue fazer perfeito, se ele quiser fazer um acadêmico perfeito, ele faz. E então aquilo me encantava, e ele gosta muito do abstrato, só que o abstrato dele é uma obra com sentimentos, sabe? É uma coisa muito bonita de mexer assim com a emocional das pessoas, da pessoa querer ficar ali admirando, né? E ele também tem uma coisa muito assim, ele viaja, ele fala, olha, eu tive um sonho, por exemplo, o último quadro dele, ele fez o Homem-Árvore, e até já ganhou um prêmio com um, e agora ele fez esse Homem-Árvore de face a face com um outro. E é assim encantador quando você começa a analisar a obra dele, né? E eu fui vendo que eu tinha dificuldade, claro, eu não ia conseguir acompanhar ele. E ele já tentou me dar aula, tudo. Eu falava, não, me deixa natural, porque eu acho que eu gosto mais de coisas naturais. Eu sempre fiz colagem, como eu contei para você, eu faço com esmalte cosmético, fazia na época. E ele curte, ele nunca interferiu na minha obra. E aí, como eu contei que a partir de 2013 eu me tornei uma artista na IFE, eu me descobri na IFE, então ele ri, meus filhos riem dos meus quadros, eles falam, mãe, como que aqui tem uma cabeça desse tamanho, e aqui tem uma pessoinha pequenininha, e a ave é maior que o homem. Então, coisas assim da arte na IFE que encantam. E ele também se encanta. Ele fala, Elza, eu adoro essa liberdade que vocês têm, né? Ele falou assim, pegar uma tela, pôr na sua frente e se soltar. Então, depois da tela, você vê o resultado do que você imaginou, do que você estava sentindo, né? E aí isso é muito gostoso. Então, eu sou muito admiradora da arte dele, eu sou uma fã. E o Ulisses é muito querido, ele é chamado de mestre aqui em Socorro, ele dá aulas até hoje, né, para adultos, e ele encanta. Um dia você vai conhecê-lo, ele é encantador. E aí, e as obras dele são maravilhosas. A cidade tem um quadro na prefeitura dele, que é a cidade de 1939. Aí ele pegou, fez uma madeira, trabalhou uma madeira de 4,20 metros por 2,80 e fica no gabinete do prefeito aqui da cidade. É a cidade impecável. Uma ele fez em sépia, acho que da prefeitura é em sépia. E aí o moço do cartório quis um colorido, ele fez colorido. Tem um quadro imenso no museu daqui de Socorro que fica no teto, que ele fez sobre o tempo.
né? Então tem embaixo um cartaz explicando sobre o quadro. Ele fez também um enorme para a doutora Rosana, que é daqui de Socorro, que é Veneza. Parece que você vai entrar na água. Ele é imenso. Vou te mandar depois as fotos, tá? Nossa, eu já estou curiosíssima aqui, É, já quero convidar o Ulisses Farias para participar do claro. canal criativo, tá? Já Tá, eu fico vou falar para ele. criativa. E assim, tranquilo, sabe? Ele é completamente diferente de mim, que eu sou toda saída e ele é todo tranquilinho. E, e assim, aí a gente montou a galeria, né, de arte bem na pandemia. Nós resolvemos montar a galeria de arte aqui na cidade. Ele montou ainda um pouquinho antes de mim, mas eu fui bem na pandemia. Então, 2019. Aí ele dava aula e eu só tinha galeria. Então, eu comecei a trabalhar com exposições, foi uma exposição atrás da outra. Eu convidava os artistas, então eu colocava música, bifezinho, um monte de coisa gostosa. E aí ele foi se envolvendo, os alunos dele também foram participando, e a gente ficou nessa conexão, porque nós ficávamos, ele na galeria no pedaço dele e eu no meu espaço. E ao mesmo tempo a gente interage por um túnel, né, que tinha aqui atrás, assim, e aí a gente interagia tudo por ali. E fica uma simbiose, se todo mundo se gosta. Então, Então, todo que é aluno Elza, dele. você sabe que aí falando da galeria, né? A gente teve a oportunidade de, em 2025, isso, de entrevistar uma artista que, inclusive, é de família de Nova Venécia, da onde a gente fala, mas ela tem uma galeria de arte em Morro de São Paulo, na Bahia. É até Ai, que lindo. interessante, depois eu vou compartilhar a história de vocês. Vocês estão ela Nossa, está lá no grupo, vai participar juntamente, né, com os seus trabalhos aqui na exposição na Casa de Pedra em Nova Venécia, e é válido a gente falar aqui, né, que em breve a gente vai estar com uma exposição com 43 artistas ai, que delícia. aqui em Nova Venécia, mas advindas, artistas de diversas regiões do mundo, né? Ah, Inclusive, esse artista que a gente fala agora, Elza Farias, que trabalho maravilhoso que você faz, Elza, esse também de acolher outros artistas, porque é isso, né? É é, essa nossa intenção também para com o canal, de propagar quanto mais pessoas saberem sobre arte, conhecerem processos artísticos, fazerem arte, mais saúde nós vamos ter, mais saúde mental, mais saúde mental, emocional, emocional. não é, Elza? Eu Então, dei aula, né? Durante esses 8 anos, eu dei aula para crianças, porque já fiz pedagogia, então eu tenho essa afinidade com criança. Aliás, elas falam, mãe, eu quero que a minha psicóloga seja a tia Elza, porque é um amor muito grande, sabe, que pegam. Eu já tive várias crianças autistas ou com algum outro problema, mas que as psicólogas vinham conversar comigo, até perguntar, Elza, como você está conseguindo isso? Como você está conseguindo essa mudança nessa criança? Tem criança que começou comigo com 4 anos e parou com 14. Então, é uma coisa deliciosa e muito importante, né? E até tem o Badita Johan Maric, que é da Romênia, e eu tenho muita amizade com o Beto de Recife, né? Ele é um artista muito legal, ele faz estilo. E ele tem muita amizade com esse pessoal internacional. E aí ele viu um trabalho meu, esse Johan, e ele falou que queria conhecer o trabalho dela, e eu vi ele viu pelo Instagram, pelo Face. Então, eu dando aula para os alunos, e eles trabalham muito com isso, com as escolas, porque ele também é professor. Então, eu fui convidada por eles para fazer um intercâmbio de lá, Brasil-Romênia. Foi feito primeiro, foi um sucesso, um sucesso. Aí eu deixei ele usar os meus quadros lá, então eu já participei de exposições lá em tudo quanto é estado de lá, sabe, de quanto é lugar.
e lindos, as coisas lindas. E aí, esses dias eu até chorei, porque ele me mandou um catálogo dele, pessoal dele. E eu abri. Quando eu abri, que eu fui lendo, olhando, tinha lá Elza Farias e Socorro. Eu fiquei muito emocionada. Olha, Porque fazer parte da história de uma pessoa, sabe? E eu falo, isso que é legal, você não fica atrás, pedindo, nem implorando nada, né? é Então, isso, foi muito bom, muito bom. é isso, Elza. Aí, E olha só, agora vai ter outro interior. não, a gente tem, assim, assuntos muitos, né? Já me deu vontade de ir aí na sua cidade, com tanta arte espalhada pela cidade. Ai, tem, viu? Aqui tem vários artistas, várias coisas. Já me deu vontade. Eu convido esse público também de visitando Socorro, São Paulo, né? Fica a quantos Isso, quilômetros mesmo de São Paulo, capital? 130 quilômetros só de São Paulo. 130, isso, bem próximo. Vão, Bem conheçam próximo. e conheçam a galeria de Elza Farias e Ulisses Isso. Farias. Mas ainda Aham. sobre a galeria, né? Como é que é esse processo de atuação nessa promoção de outros artistas, né? Você já trouxe um pouco dessa conexão que faz com até outros países. É. Como essa experiência também influencia no seu próprio olhar como pintora? Então, o meu olhar como pintora é assim. Por exemplo, tem um grupo de bordadeiras que eu conheci através do grupo Chama Que Eu Bordo, que foi feito pelo Willy de Carvalho, que ele é aqui de Monte Alegre, excepcional artista. E aí, o que eu fiz? Eu tive a ideia de montar a primeira exposição de bordados, né, daqui da região. E no fim foi uma coisa tão ampla, ela ficou tão linda, foi uma exposição tão marcante, tão bonita, foi uma festa mesmo do bordado, né? E até elas falam, nossa, você abriu portas, Elza, para gente, que tem a Vânia Furlan, a Célia Caliento, o Willy, que o Willy ele faz umas coisas com caixinha de fósforo, bem minúsculas, então foram feitos bordados para serem colocados na caixa de fósforo. Espera aí que eu vou pegar um para você ter uma ideia. Eu não sou bordadeira, mas eu bordei. Olha, esse eu bordei numa caixa de fósforo de Itu, que são os fósforos bem grandes, né? Ó. Nossa, que legal! Eu coloquei o É, óculos só para poder me aproximar olha, é uma caixa de fósforo com os fósforos de Itu. Aí eu bordei um divino. Aí teve também lá que era para a gente bordar sobre filmes. Aí eu bordei o Chaplin. Tá dando para você ver? Então, e aí teve em Paraty, na galeria do André Cunha, Miman chama, né? Era para a gente bordar numa caixinha bem pequena, algum motivo de Paraty. Aí eu desenhei, eu bordei esses daqui. tá Atrás a dando gente coloca o nome. isso, tá dando para a gente ver, Elza, tá dando para a gente ver, mas você também pode mandar depois as fotos e a gente Tá, insere aqui, tá bom? tá bom. E aí, o que aconteceu? Depois desse de bordados, foi para todo lugar. Nós fomos para. Elas foram sendo selecionadas para as grandes exposições, sabe? De vários lugares, e são pessoas tão maravilhosas. Eu fiz muita amizade com todos eles. Tem gente de São Paulo, tem idosos. Até eu abri a galeria para quem quisesse dar oficinas. Aí tem a dona Vani de São Paulo, ela tem 76 anos, acho. E ela veio e deu para as crianças o bordado, e eles fizeram a coisa mais linda. E foi indo assim. E eu sou também diretora do ICA, Instituto de Cultura e Arte daqui da cidade. E eles trabalham com o Conservatório Municipal do Socorro, mas o ICA, Instituto de Cultura e Arte, são todas as artes.
Então, eles promovem muitas oficinas, em que as pessoas interagem numa praça, fica as mães, crianças, avós, todos participam, e acaba saindo cada coisa linda. Nossa, que delícia! Eu já fico aqui pensando e sonhando, né, que É, essas ações espalhem pelo país inteiro, né? A gente é vê muito forte o Nordeste respira muito a arte. Agora, verdade. saber que São Paulo também, né, no seu interior, tem muita coisa sendo produzida, né? E É, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de ir à capital, porque, né, a gente ainda consegue visitar espaços de museus. Agora, a nossa capital também aqui chama Vitória, eu não sei se você conhece. conheço, É uma conheço. cidade linda, né? Porque se teve a Conheci oportunidade. através da Angela Gomes. É isso, de estar com Ângela, e é uma cidade linda, e também agora nós temos outros espaços culturais, né? Estamos, inclusive, com uma exposição de Sebastião Salgado, de fotografia, a exposição de Rembrandt no Palácio Anchieta tá prolongando por mais alguns dias, porque está tendo boa visitação, então a gente vê muitas ações culturais, e a oportunidade da gente estar trazendo aqui para o Noroeste, para a região Noroeste, bem próxima à Bahia, né? A Minas Gerais também, onde a gente está situada, essa exposição de âmbito assim, internacional, numa oportunidade de toda a região, né, fazer uma visitação. Então, assim, estou muito feliz com o caminho que a gente está percorrendo, Elza. Mas a gente ainda quer falar um pouco mais sobre o seu trabalho, justamente sobre essa questão da cor, né? Das cores vibrantes que ocasiona nele, as narrativas cheias de significados, né? Que você traz e evidencia no seu trabalho. O que você deseja, né? Que o público sinta ou reflita ao entrar em contato com essa pintura magnífica, com essa pintura tão, tão, né, suave, tão suave, que eu digo assim, suave porque vem de dentro de uma forma muito, como que a gente vai dizer, né? Muito aflora, né? Aflora, porque a arte naí Puro, né? é assim, né? Muito pura, muito É, pura, esse é o termo, né? Quer Então, ver? Deixa eu te mostrar esse, ó. Esse daqui que tá aqui, tá vendo? deixa eu. Isso. As tradições da cidade, ó. Tá vendo? Então, ele conta um pouquinho de cada coisa, né? Então, aqui tem o ipê, a capivara, o carnaval, a congada, o alambique, que é uma coisa que as pessoas mais... A festa junina, né? Com o tocador de viola. Então, é uma coisa simples, singela, mas que conta uma história. E essas cores me encantam, né? Como esse daqui, ó, da Indinha, né? Tá vendo? É tudo coisa que brota de mim, eu não copio de ninguém, e nem de lugar nenhum. Então, isso que me agrada, sabe? Por exemplo, eu conto história através da arte, isso que me encanta. Ó, esse quadro aqui eu participei junto com o pessoal do ITC, da Matilha, daqui, que é também de Socorro. Então, nós participamos do oceano. Então, aqui eu coloquei tudo o que é necessário, né? Eu pus o Atlas aqui, que é o que segura a Terra, né? O planeta, na mitologia. Aí eu coloquei o marzinho, aqui eu coloquei as coisas que são necessárias para a gente manter a natureza, né? Que é o mangue, as cachoeiras, a chuva, o sol, a lua, as matas. E aqui eu pus a ação do homem. As estradas lotadas, muitos prédios, em cima das praias, aqui os dejetos, né, que as pessoas jogam no mar. Aí aqui, ó, o petroleiro, a pesca ilegal, o lixo que é jogado diretamente, roupas e plástico e garrafas. E aqui ainda o mar tentando sobreviver, né? A baleia, o oceano.
e que a gente quer o quê? A gente quer o bem do planeta, né? Então, esse quadro é uma delícia para mim também, foi uma exposição importantíssima. Ela teve uma itinerância grande, e ela foi para Bragança, foi para o Museu do Sol, foi para Botucatu e para Socorro. Eu fiz uma performance até sobre a água, sobre a natureza, né? Que foi bem gostoso. E eu gosto de trabalhar assim. Isso, e é essa beleza que é muito. Eu estou vendo que acho que é seu esposo saindo aí, né? Não A é? gente. É Não, uma não. criancinha, é uma nenê. Porque a gente percebe essa conexão amorosa, tá? Na sua relação com seu esposo, né? Com o Ulisses, e também pelos seus fazeres, né? E aí, a gente pede agora, então, né, Elza, que você deixe um recado para as pessoas que estão te ouvindo e também onde que as pessoas podem encontrar o trabalho de Elza Farias, quais são as suas redes sociais, né? Tá. Como encontrá-la? Tá. Então, o recado que eu quero deixar, que eu acho mais importante, para que todos os artistas sejam verdadeiros, que eles não lutem, que não transformem a arte numa guerra, numa disputa, mas ao contrário, que eles se unam, que eles tenham a arte como uma salvação para o planeta, para a vida das pessoas, porque a arte cura. A arte, ela cura depressão, ela cura mágoa, ela cura todos os males que a gente vê tanto hoje, né? Para a pessoa não ter medo de pôr para fora o que ela sente, sem medo de errar, sabe? Se precisar ou quiser fazer alguma coisa maior, procurar ajuda de uma pessoa que conheça, né? Procurar um estudo, alguma coisa assim. Ler sobre arte, né? Que é muito importante. Não só aqueles famosos, não. Pesquisar mesmo a arte de várias pessoas, os brasileiros, então, são riquíssimos, né? A gente faz essa troca internacional que todo mundo é igual, não tem fronteira. É todo mundo junto, sabe? Eu tô louca por essa exposição que está por vir, porque eu tenho certeza que aí vai ser um momento dessa união, dessa corrente pela arte. E as minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é Elza com S, Farias 2, arroba, arroba não, né? É Instagram, tá? E Elza Farias 2 também no Facebook. E o meu Gmail é Elza com S, Farias Arte, arroba gmail.com, tá? Muito obrigada, Elza Farias. Eu que agradeço de coração você, gigante. Vai ficar muito lindo tudo. Vai. Eu te envio a foto, tá? Tá. Um abraço, Tchau. querida. Um beijo. Tchau. Beijo. Bem-vindos ao Universo Criativo. Hoje teremos a participação da grande artista naif cubana Yumilei Lamas. E conosco estará também a professora Manuela Tiburtino, que nos ajudará com o diálogo com a artista. Então, sejam muito bem-vindas, queridas Yumilei e Manuela. Ei, Manuela! Um prazer tê-la aqui conosco. Ei, Mônica, tudo bem? Quero agradecer o convite. O prazer é todo meu. Estou muito empolgada e muito feliz de estar participando desse momento com mulheres maravilhosas e potentes aí na arte. E agora teremos também conosco, Manuela, a artista cubana Yumilei Lamas. Seja muito bem-vinda, Yumilei Lamas, ao canal Universo Criativo.
Hola, muchas gracias por la invitación a este espacio tan maravilloso de Universo Creativo. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Muchas gracias. E já iniciaremos conversando com essa artista, com a ajuda aqui da nossa tradutora, Manuela, numa conversa, num bate-papo sobre o trabalho da grande artista cubana. Então, seja muito bem-vinda e fique à vontade neste canal que tem por objetivo de propagar a arte e a cultura. E, Omile, estamos curiosos para saber o que a motivou para iniciar a sua trajetória artística em 2009. Yumile, gostaríamos de saber qué la motivó a empezar su trayectoria artística en 2009. Bueno, vivo en una comunidad de artistas. Desde mi niñez, desde que tengo uso de razón, estoy rodeada de un entorno de creatividad acá en esta comunidad de Mella. Y por lo general este terruño mellense es reconocido por el arte naif, el arte ingenuo. Y fueron uno de las cosas que más me llevaron a motivarme a querer entrar en esta trayectoria del arte. Vivir en una comunidad de artistas. O que a motivou para iniciar, para ter essa decisão na vocação artística, Yumile? ¿Hubo algún momento decisivo para despertar tu vocación artística, Yumile? Sí, hubo un momento decisivo, ya fue en el año 2009, que realmente comienzo mi trayectoria en la pintura. Pero ¿cómo se despierta este deseo de pintar? Pues haber conocido en aquel tiempo, haber conocido a un pintor, haber convivido con él, el cual me inspiró a entrar en esta trayectoria de creación y despertó en mí ese deseo ardiente de querer crear arte y experimentarla y disfrutarla. Para mí fue una experiencia maravillosa y le doy muchas gracias a Dios por haber conocido a esta persona y haberme afirmado en este camino del arte. De que forma a espiritualidade, a paz influenciam o seu trabalho? ¿Cómo influyen la espiritualidad, la paz en sus obras? Mi espiritualidad y paz, que provienen de mi relación con Dios, para mí ciertamente son elementos fundamentales en mi proceso creativo, porque ciertamente la espiritualidad que proviene de Dios es un puente que me hace conectar lo divino con lo humano. Es lo que alimenta mi obra en el proceso creativo y esa paz interior que siento que es cultivada a través de mi experiencia con Dios me permite abordar el arte desde un lugar de serenidad. Y es muy importante para mí esa conexión y esa relación espiritual con Dios para mi creação. A arte naif, ela é cheia de símbolos, de características muito próprias. Quais são os temas que são recorrentes no seu trabalho, Yumile? Yumile, ¿qué temas o elementos son más recurrentes en su arte, en sus obras? Bueno, mis experiencias con Dios me hacen explorar temas de esperanza, de amor y unidad, y me guían a representar lo que es la belleza de la creación. También creo que es muy importante esta relación con Dios, porque es la que me ilumina mi espíritu y me hace buscar temas de paz que transmitan a la persona que está mirando la obra. Y creo que es muy importante y el arte, para mí entender, tiene una fuerza, tiene un poder para transformar y sanar vidas, espíritus interiores de la persona. Yumile, o seu trabalho esteve presente em exposições nacionais e internacionais.
como que foi essa experiência e ainda como que é a sua experiência de participar de exposições também no Brasil e, né, no seu país? Yumile, cuéntanos cómo es la experiencia de participar de exposiciones nacionales, internacionales y ahora un poquito más de este contacto con la arte en Brasil. Bueno, la experiencia que he tenido en participar en exposiciones nacionales e internacionales, ciertamente acá he podido físicamente estar presente y he podido compartir, intercambiar ideas con otros artistas y conectar con ellos. Y en las exposiciones internacionales, que mis obras son las que han estado presentes, de igual forma me han hecho conectar con otros artistas y conocer de sus culturas, de sus tradiciones, entablar una relación de amistad como colegas en una misma visión que es el arte y en una misma unidad. Ha sido muy importante para mí, muy interesante, muy nutritivo participar en estas exposiciones. Una experiencia maravillosa porque seguimos conectando con personas que ciertamente están en una misma visión, en un mismo sentir que es el arte que nos une. Bueno, que mis obras estén expuestas en estos museos, para mí es una honra, es un honor, es algo maravilloso. Acá en Brasil, en Guarabira, fue mi primera donación a este museo que se llama, su nombre es Cenobio Toscano. Y pues para mí es una honra que mi obra esté expuesta ahí, realmente para mí es un significado grandioso porque van conociendo el trabajo que vamos haciendo. Acá en el MANLA, en el Museo Internacional de Arte Naif, en Ecuador, para mí también es un honor y una honra estar mi obra allí expuesta porque cuántos grandes maestros del arte, sus obras están expuestas ahí, y para mí es una honra que esté puesto ahí, es un museo a nivel internacional también y nada, me siento muy emocionada de que estén ahí, se promocione el arte y nos van conociendo. Melei, quais são as suas expectativas para a participação da exposição Universo Criativo e Elas, um mundo de imagens? ¿Qué expectativas tiene de su participación en la exposición de Universo Creativo e Elas, un mundo de imágenes? Creo que es una honra participar en esta exposición de Universo Creativo y como expectativa que tengo es ciertamente que este espacio puede promocionar mi carrera artística y así darle más avance en mi trayectoria como artista y conectar con demás artistas y artistas profesionales. Es muy importante para mí, mis expectativas son esas, ya que este es un espacio en el cual promociona, su objetivo fundamental es promocionar el arte y estoy muy agradecida con ustedes. Principalmente también Ángela Gómez, que siempre ha estado presente en mi vida y le doy muchas gracias a Dios por la vida de ella. Siempre ha estado apoyándome en mi carrera artística. Dios la puso en mi camino, creo, para fortalecerme aún más mi espíritu. Es un ángel de Dios y estoy muy agradecida con Dios por ella. E estamos agora muito felizes, né, da participação de Yumile Lamas e Manuela Tiburtino, já agradecendo aqui né, este momento ímpar no canal Universo Criativo. É a nossa primeira entrevista com uma artista internacional e é de se comemorar, tá, Manuela? E desde já sou muito grata, né, pela sua colaboração, pelo seu apoio. E Yumile, estamos muito felizes também com a sua participação na exposição Universo Criativo e Elas, que acontecerá na Casa de Pedra Perlete, no período de 13 de agosto a 18 de setembro. Estaremos lá mostrando tudo o que vai acontecer para este público que está aqui conosco. Agradecemos você também, você que está aqui conosco. Um grande abraço, Manuela, um grande abraço, Yumile. Muito obrigada, Mônica. Graças, Yumile. E até a próxima.
Agradecemos imensamente a presença de Elza Farias, Clélia Soares e Yumileides Lamas por compartilharem conosco suas experiências, inspirações e visões sobre a arte. Que este encontro fortaleça ainda mais os laços entre artistas, públicos e culturas, reafirmando a arte como espaço de diálogo, pertencimento e transformação. Até o próximo episódio do canal Universo Criativo, onde continuaremos descobrindo novos olhares e celebrando a diversidade da criação artística. Canal Universo Criativo, com Mônica Krüger Rotter.